Durante a audiência de custódia, Jair Bolsonaro alegou ter sofrido um surto e negou ter tentado fugir ao ser preso. A juíza, porém, considerou que não havia elementos que justificassem sua versão e manteve a prisão do ex-presidente. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, Bolsonaro continua preso então. Bolsonaro continua preso então. É um dia feliz. Ainda bem, né? E agora a gente já tem o placar da manutenção da prisão do Bolsonaro, foi 4-0, então, assim, Bolsonaro vai ficar preso. Só que o problema é o Bolsonaro achar que todos somos idiotas quando ele chega na audiência de custódia, Sofia, com determinados argumentos que não colam, inclusive sobre por que ele tentou ali abrir a tampa da tornozeleira, tirar a tornozeleira, a tal da tentativa de fuga, né, do país, que é algo que o Bolsonaro já podia ter feito, e a gente vinha alertando isso, que realmente é perigoso manter uma pessoa que fala sobre fuga e pede anistia o tempo inteiro. O Bolsonaro, durante todo o ano de 2023, 2024, falava sobre eu posso fugir a qualquer momento, e já pedia anistia, já falava em anistia antes mesmo da própria condenação. Claro que depois de condenado, a gente já teria uma possibilidade do Bolsonaro fugir. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o vídeo que mostra em detalhes o que foi dito na audiência de custódia do Bolsonaro. Olha o que ele teve coragem de fazer, inclusive um trabalho muito porco, muito mal feito com esse ferro, com essa solda aí, viu, para tentar abrir essa tornozeleira. Ele usou também fogo, né, para tentar. Imagina na pulseira ali, ele ia queimar o braço ali. Então, realmente, acho que foi uma situação assim que foi onde deu ali para ele tentar arrancar essa tornozeleira eletrônica. Eu vou ler um trechinho da ata da audiência de custódia que a gente pegou aqui, que diz o seguinte: indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado, receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada. Ele fala aqui o nome dos medicamentos, deixa eu ver se eu consigo ler isso. Pregabalina e sertralina. Eram os medicamentos que o Bolsonaro disse que deram a ele essa certa paranoia, nas palavras dele. Ele diz que tem o sono picado e não dorme direito, resolvendo então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento. O Bolsonaro sempre disse que tem o sono picado quando ele era presidente da República, né? O depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Ah, por isso que explica, viu, Tássio? Porque a tampa, porque ele achou que ali dentro poderia ter uma escuta e não a pulseira. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião, e o depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Então, essas foram as informações da ata que esclarecem um pouco aí essa dúvida, né, das pessoas, por que ele não tentou romper a pulseira, mas sim a caixinha. O Bolsonaro explicou que ele achava que tinha uma escuta, ouvindo tudo que ele estava falando, dando sinais ali de uma certa paranoia, e então é a caixinha que ele abriu para ver se tinha lá dentro. Talvez essa informação seja importante do ponto de vista da defesa, né, Tássio? Porque se ele estava abrindo a caixinha para ver se tinha escuta e não a pulseira, ele pode dizer que era paranoia da escuta e não porque ele queria fugir do país, né, para evitar essa prisão em regime fechado. Pois é, né, Sofia? Eu não sabia o que a Bolsonaro chama de alucinação. Para mim é só medo mesmo, saber que vai ser condenado, né? Que vai ser preso, perdão, pela condenação que já estava em curso, né? Que já tinha acontecido. E assim, Sofia, demorou muito para o Bolsonaro ser preso. Dito tudo isso, ficou ridículo, ficou feio, ele foi chamado de covarde, de fato, isso é covardia. Só que a gente tem também uma especialista, uma psiquiatra, uma professora, que resolveu apontar que se você toma aí a pregabalina e a sertralina, isso não quer dizer que você vai cometer crime algum. Inclusive, você pode falar muito bem sobre os medicamentos, né, Sophie? Mas você não vai cometer crime nenhum. E ainda assim, existe sim uma possibilidade
de pessoas alucinarem com as medicações. A médica vai explicar. Só que é uma porcentagem muito pequena, raríssima, inclusive, de acordo com a própria bula da medicação. Então, a professora, vou te pedir para trazer o tweet da professora na tela, Sophie, que é a Brietsky, perdão, o nome da professora, e ela vai explicar um pouco sobre a combinação dos remédios, a Elisa Brietsky. E ela fala: entenda por que remédios não fariam uma pessoa meter uma solda em uma tornozeleira eletrônica. Primeiro, o nome técnico de alucinações em estados alterados de consciência é delírio. Acontece quando remédios sedativos, por exemplo, não deixam a pessoa nem totalmente dormindo, nem totalmente acordada. Inclusive, um Fantástico tem uma matéria maravilhosa, que é grande, e com algumas pessoas que tomam uma medicação, que é outra medicação chamada Zolpidem, que algumas pessoas, inclusive, entram nesse estado que elas fazem compras e não sabem, não percebem, só quando acordam, quando vem a fatura do cartão, que elas veem, né, que fizeram aquela compra. E não é o caso dessas medicações, e aí a professora, a psiquiatra, eita, continua falando. Nesse estado, a pessoa fica desorientada, não sabe quem ela é, onde está e se é dia ou noite. Em geral, as alucinações são visuais e simples. Ver manchas na parede. 3. Quando há alucinações em estado de delírio, a pessoa, em geral, está tão desorganizada que não consegue planejar uma ação complexa, como lembrar de um treinamento, pegar uma solda, ligar na tomada, proteger a pele. Tem todo um passo a passo do que o Bolsonaro fez. Aí, 4. Trabalho como psiquiatra em um hospital geral e vejo pacientes com delírio todos os dias. Estamos falando do idoso que fez uma cirurgia e começa a gritar, chama a polícia dentro do hospital, ou da senhorinha com demência que insiste em dizer que a enfermeira roubou o dinheiro dela. 5º, parte do treinamento de médicos psiquiatras e de peritos é para diferenciar esse tipo de quadro de simulação. Na psiquiatria forense, conta-se nos dedos de uma mão os casos em que uma medicação foi responsável por uma pessoa cometer um crime. E eu acho que é isso, Sofia, é o mínimo, né? A gente precisou de uma especialista para desmentir o Bolsonaro e dizer: olha, isso não teria condições de ser feito dessa forma. Você está mentindo, e ela vai dizendo passo a passo. Eu, particularmente, amei, até porque isso faz com que caia também essa ideia de que, olha, o Bolsonaro é um pobre coitado. Ele não é um pobre coitado, e eu particularmente acho que a gente tem que levar a sério essas tentativas aí, que é de fuga, de humanizar uma pessoa que disse: eu não sou coveiro. E daí eu não sou coveiro, quando a gente tinha pessoas morrendo por uma pandemia que ele se negava a reconhecer. Então é isso, Sophie. Particularmente não tenho problema nenhum com as desculpinhas do Bolsonaro, isso só mostra o quanto ele é covarde. É uma covardia que infelizmente está ficando cada vez mais comum, né? Que é ficar colocando a culpa em medicamentos ou a culpa em transtornos psiquiátricos por crimes cometidos, o que só serve para aumentar a psicofobia, né? A Exatamente. aumentar aí a discriminação, o preconceito contra pessoas que fazem uso desses medicamentos ou que têm esse tipo de transtorno psiquiátrico. Gente, transtorno psiquiátrico, medicamento psiquiátrico não torna as pessoas as criminosas. Sabe? Parem de botar a culpa dos crimes que vocês cometem nos medicamentos ou nos transtornos psiquiátricos. Esses dois medicamentos são dois medicamentos bem comuns, sabe? A pregabalina é usada principalmente por pessoas com dor crônica, sabe? Eu conheço pacientes de fibromialgia que usam pregabalina. E o que ela causa? O que a pregabalina causa na pessoa, de efeitos colaterais nas pessoas que fazem uso? Principalmente tontura e ganho de peso. É isso. Tontura e ganho de peso. Pode ter algum outro efeito colateral um pouco mais raro aí, sei lá, boca seca e tal, mas inchaço, mas é principalmente sonolência, porque é um depressor do sistema nervoso central, um medicamento que deixa o sistema nervoso central um pouco mais, sabe, baixa um pouquinho o volume ali do sistema nervoso,
justamente para controlar essa hiperexcitação que pode causar aí a dor crônica. E a sertralina é um medicamento antidepressivo e ansiolítico, né, para tratamento de transtornos de ansiedade e transtorno depressivo. E a maioria dos efeitos colaterais dela estão mais ligados ao sistema gastrointestinal do que ao sistema nervoso, sabe? Vai causar náusea, diarreia, perda de apetite, indigestão. Não é uma coisa que vai causar aí esse tipo de alucinação. Você pode ter aí algum caso extremamente raro, mas não. Não é o tipo, daí concordo 100% ali com a Elisa Britsky, não é o tipo de alucinação que vai fazer a pessoa pegar uma ferro de solda e tentar abrir a tornozeleira eletrônica, sabe? Mas é aquela coisa, o cara foi pego com a boca na botija, foi pego aí com o batom na cueca. O que ele vai fazer agora? Inventar as desculpas mais sem pé nem cabeça possíveis, é isso. Enfim, pessoal que tá... ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.